Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live do Instituto Rock. E vamos hoje falar sobre a psicoterapia em grupo. E estou aguardando as convidadas de hoje que precisam solicitar aqui, né? A entrada delas. Meu nome é Yane Melotti, eu sou psicóloga do Instituto Rock. Já estamos começando a receber as nossas convidadas. Olá, boa noite. Isa. Oi, Olá. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? tudo bem? Estou. Tá ótimo. Estamos aguardando a Sandra também, né? Uhum. Eu não vi se ela solicitou aqui ainda a entrada dela. Vamos ver. Temos alguns minutinhos. Tá ouvindo bem? Estou. Uhum. Então, o tema hoje é sobre a psicoterapia em grupo no Instituto Rock, né? Enquanto a gente aguarda a Sandra entrar, nós vamos aqui vamos fazer uma introdução. Desculpem, estou ajeitando aqui o, o celular. Enquanto as pessoas estão entrando. Boa noite, Cláudia. Acabou de entrar, Adriana. Bom, então acho que já podemos começar, né? 19h01, e a gente tem tanta coisa para falar, né, Isanara? Que se a gente Uhum. demorar muito tempo. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Yane Melotti, eu sou psicóloga do Instituto Rock, faço parte da equipe profissional do Instituto, junto a outras psicólogas, a Daniela Bauer, a Cleo Franco, a Alessandra, a Cláudia Guitti, e a essa equipe querida, meus cumprimentos e agradecimento pela parceria e pelo trabalho que nós temos desenvolvido neste ano do Instituto. Então, já que eu comecei pelos agradecimentos, eu obviamente não posso deixar de agradecer, porque sem elas não seria possível este momento, né? Que é a Cláudia, que é a idealizadora e fundadora do projeto, a Cláudia Melotti, a Luciana Leite e a Isabela Barros, que são as pioneiras do Instituto, que trouxe um projeto que está crescendo, que está cada vez mais possibilitando caminhos, né, passos largos para ajudar aí a ciência, a saúde. E o Instituto Rock, eu vou fazer uma pequena introdução, porque tem muita gente que não conhece a síndrome, não. Espero ser bem breve, tá bom? O Instituto Rock, ele foi criado para acolher, compartilhar, informar e atender mulheres com síndrome de Rokitansky e seus familiares em suas vivências através de informações atualizadas, a busca por parcerias com profissionais da saúde, com
com pessoas que possam auxiliar na jornada dessas mulheres com a síndrome de Rokitansky. A síndrome Meyer, Rokitansky, Custer e Hauser, ou síndrome MRK, ou síndrome de Rokitansky, como tem sido chamado, para quem está ouvindo pela primeira vez este termo, essa síndrome tem esse nome em homenagem aos médicos pesquisadores que a descreveram, né? E o que descreveram esse conjunto de sintomas, e nós aqui no Instituto chamamos de síndrome de Rokitansky, ou como o próprio Instituto diz ali na cartilha, né? Quem sabe poderemos um dia chamá-la apenas de síndrome Rock, né? Como o Instituto está se propondo de uma forma muito carinhosa. É uma síndrome congênita, de causa ainda desconhecida, é uma síndrome rara que atinge de 1 a 4 mil, 5 mil mulheres. Me corrijam se eu estiver errado, por favor, e que acomete o sistema reprodutivo feminino durante a sua formação, ainda nos primeiros meses da vida fetal. Os órgãos genitais começam a crescer, mas não se desenvolvem completamente, afetando principalmente a formação do útero e o canal vaginal. Muitas vezes, na maioria das vezes, o útero está ausente ou é muito pequeno e o canal vaginal, o caminho entre o útero e a vulva é mais curto e mais estreito do que o habitual, podendo também estar ausente. A genitália externa, vulva, clítoris, canal urinário, pequenos e grandes lábios, ímen e ânus, eles têm desenvolvimento normal. Assim como os ovários e as trompas de Falópio, que é o conduto que leva o óvulo do ovário ao útero. Esse pequeno texto que eu li introdutório é do material que está disponível no Instituto, né? Como eu falei, um dos objetivos educacionais, informativos do Instituto, que ele tem cumprido com bastante amor e competência, né? E dedicação, para quem quiser ler e tiver mais e quiser mais informações sobre isso, tem no nosso site, tá? Então, ela é classificada de 2 tipos, tipo 1, tipo 2, que aí a gente não vai falar, porque isso não é uma aula. Isso é uma live para a gente, especialmente, comemorar com as meninas aqui presentes que participaram nesse grupo de psicoterapia durante um ano, e nós queremos ouvi-las e saber como é que foi esse ano de tratamento e como que a psicoterapia, um instituto, afetou suas vidas, né? Só para fechar um pouco, o tratamento psicoterápico é uma das linhas de tratamento muito importante, né? Assim como uma cirurgia, é uma opção quando indicada, e a fisioterapia do assoalho pélvico. Então, vamos lá. Eu vi que a Sandra não conseguiu entrar ainda, eu não estou conseguindo. Você viu a Sandra aí, Zanara? Não. Sandra. Não sei, vamos ver se ela está com algum problema, alguma dificuldade para entrar. Isa, você quer se apresentar? Você quer. Apresente-se então, daqui a pouco a gente. A Sandra vai aparecer, ela tá. Deixa eu ver aqui. Pode falar. Então, tá me ouvindo bem, né? Eu tô te ouvindo muito bem. Ai, que bom. Eu queria que você se apresentasse, falasse de você. Então, eu sou Isamara,
Eu tenho 34 anos, eu trabalho na Unifesp e também faço mestrado lá também. Eu trabalho no Departamento de Saúde do Trabalhador e faço também mestrado na mesma área, né? Que é sobre a saúde do trabalhador. Então, contar um pouco da minha história, de como eu descobri a síndrome. Na verdade, descobri a síndrome muito tempo depois de descobrir que não tinha útero, né? Que era útero infantil, como me falaram na época, e que não teria também o canal, né? E aí, só com 17, 18 anos é que eu fui descobrir realmente que teria que tenho, né? A síndrome. Quando eu já encontrei um médico que me disse, né? Me deu o diagnóstico. Mas antes disso, eu procurei pela internet, não encontrava ninguém, achava que era a única, né? Mas depois fui encontrando mais meninas pela internet, né? Lógico. E até que encontrei pessoalmente algumas também, né? Acho que foi primeira terapia em grupo da gente foi nesse encontro, né? Que a gente Deixa eu todo virar mundo ficou. Ela câmera. conseguiu. Ah, conseguiu. Eu já estava Peraí, eu tava meio nervosa aqui. A Isanara tá falando. E a deixa eu Sandra, virar a câmera Agora aqui. ela conseguiu. que bom. Então, Oi, tem que estamos no virar a tempo certo. câmera. Pronto. Não, já Pronto. pedi umas 3 vezes. Você não estava vendo, você estava Mas falando. então, eu tô tentando ver aqui, vamos ver. Tá, mas tudo bem, a gente vai. Vamos seguir, vamos seguir. Isa, Estava me apresentando, contando um isso. pouco da história, né? De como foi o começo, quando eu descobri a síndrome, do encontro também com algumas meninas, né? Que tem a síndrome. E eu dizendo que naquela época, quando a gente se encontrou a primeira vez, foi a primeira vez que a gente fez uma terapia em grupo, todo mundo conversando e falando sobre como que era a nossa vida, né? E aí, Uhum, hoje em dia, eu estou super bem, né? Mas isso daí a gente vai contar é, depois, como que a terapia, aham. né? Tá. Sandra, conta um pouquinho de você. Eu sou Sandra, tenho 44 anos, sou casada, tenho uma filhinha, Estela. E aí eu descobri o Instituto Rock o ano passado, né? Já faz um ano. E acabei aceitando a solicitação, né? Para poder participar do grupo de terapia, que foi maravilhoso. Eu falo que nessa pandemia, tipo, teve muitas dores, mas teve uma alegria muito grande de ter encontrado vocês. Que Deu uma bom. mudada, uma reviravolta na nossa vida. É, E aí, tipo, a gente fala, mas aí a terapia assim, tipo, foi tudo para mim, né? Modificou em várias áreas da minha vida, melhorou assim completamente tudo. Tá. A Isa já começou a falar um pouquinho da história dela com a síndrome, né? Uhum. Resumidamente. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho melhor, assim, como é que foi desde o diagnóstico, né? Qual foi a reação de vocês e como é que está isso hoje? Então, eu descobri a síndrome aos 17 anos, né? Não é um diagnóstico fácil, como todas as garotas que passaram por esse diagnóstico, é uma coisa difícil. E quando eu descobri a síndrome, tipo, não tinha muita, como posso falar, não tinha muito aprofundamento sobre a síndrome, né? Tipo, você recebia o diagnóstico e ponto, não tinha um tratamento ou os médicos que conhecesse a fundo sobre a síndrome. Então, cada consulta que você ia, você tinha que falar detalhadamente tudo tipo, da síndrome, você teria que explicar para o médico sobre essa síndrome, e isso era muito desagradável. E, Uhum. tipo, faz 27 anos que eu tenho a síndrome, e, tipo, eu vim conhecer uma médica especializada, que é a doutora Cláudia Tacano,
tipo, depois de 27 anos, passar com um médico que entende da síndrome, que possa explicar para você e não você explicar da síndrome, né? E na época, quando eu descobri a síndrome, eu, tipo, fiz alguns tratamentos e teria que acompanhar, porque eu tenho os rins pélvicos. Uhum. E o acompanhamento que eu fazia mais era com o urologista. Mas cada consulta que eu ia no urologista, que ele pedia uma ressonância, alguma coisa, sempre tinha um médico residente que se interessava pelo caso, às vezes sumia até com meus exames, porque levava para estudo e o exame nunca voltava, era uma coisa super desagradável. Que, tipo, eu acho que é algo que afasta muitas meninas, tipo assim, de procurar algo para ajudar diante do tratamento. E que não tem, né? A maioria, tipo, dos médicos, os ginecologistas, a maioria não sabe explicar sobre a síndrome. E quando a paciente vai, a gente tem que explicar e ainda ficam duvidando. Então é bem complicado. E no instituto consegui conhecer a doutora Cláudia, que foi tipo assim tudo para mim. É a doutora Cláudia da Unifesp, né, que é a parceira do Instituto, né, que também tem feito um excelente, lindo trabalho também com a gente aqui. Quer dizer, né, Sandra, você é um percurso, né, que mais da metade da sua vida, né, você passou aí tentando entender, né, que talvez pudesse ter sido, foi o que pôde ser, né, mas a partir de Foi. hoje vamos pensar que será vamos poder abrir caminho, que é o papel do Instituto, para que esse caminho, esse sofrimento seja, pelo menos, encurtado no sentido de informação, de acolhimento, né? E de entendimento de tudo isso, né? Quer falar um pouquinho mais, Isa? Eu estava preocupada com ela aqui. Eu vi que você falou alguma coisa, mas se você quiser, pode falar. Não, eu estava aqui, na verdade, lembrando, né, de quando descobri, na verdade, acho que com 14 anos eu fui no. Minha avó me levou no ginecologista porque eu estava sentindo umas cólicas, mas não menstruava e tal. E aí o médico pegou e me avaliou lá e disse que eu deu uma explicação para ela e eu não estava presente na sala, né? Depois ele me chamou e ele pegou e me falou que eu não poderia me relacionar com homem e que eu não poderia ter filho. Foi a única coisa que ele me falou. Então, para mim, foi uma coisa que eu nem entendi direito. Nossa, eu não posso me relacionar com homem. Até falei, foi uma questão que eu falei na terapia. Então, aí eu fiquei, nossa, então quer dizer que eu tenho que me relacionar com mulher? Foi o que eu imaginei na minha cabeça, assim, na época. Sim, porque não, aí, né? Justamente. E aí, a minha avó contou para todo mundo do jeito dela e foi assim, um drama na família, porque hoje em dia eu lembro assim, nossa, eu acho que ninguém sabe o que é que eu tinha na época, mas todo mundo chorava. Todo mundo ficava desesperado. Eu não sabia muito bem o que tinha acontecido, agora a única coisa que eu entendi foi que eu não poderia ter filhos, né? Então isso foi o que me deixou bem triste, assim, de ter que ignorar essas coisas. Mas aí, quando eu já tinha 17 anos, quando eu descobri a síndrome, para mim já foi mais leve, porque eu acho que eu já tive aquela, né, o impacto quando tinha 14 anos. Só que aí, o bom de quando eu descobri a síndrome foi que o médico disse para mim, não, você vai poder ter filho. Só que não gerando, né? Então, quando eu descobri a síndrome, foi uma coisa boa, porque aí ele já disse o contrário do que o primeiro médico tinha me dito, né? E aí ele até me explicou depois, lógico, eu fiz terapia com 17 anos, comecei a fazer terapia individual. Mas aí, entrando agora na terapia em grupo, né, que é a que a gente faz,
eu sempre digo, né, que eu prefiro muito mais em grupo do que individual. Porque aí em grupo eu conversar com pessoas que têm a mesma dificuldade que eu, a mesma coisa. Tem até um exemplo que eu falo, é que a diferença, né, entre o individual e o em grupo é que eu tenho crises de ansiedade. E quando eu tenho antigamente, quando eu tinha crise de ansiedade, eu ficava com tonturas. E aí pensava que era labirintite, fiz um monte de exame, fiz exame para ver se tinha tumor na cabeça, tudo, posso imaginar. E eu continuava, permanecia com essa tontura. E aí um dia na terapia, uma das meninas pegou e disse que ela tinha tontura quando ficava com crise de ansiedade. E nossa, eu fiquei curada. Nunca mais tive tontura. Só pelo fato de que ela falou que ela tinha também. Então aquilo fez eu entender que, na verdade, eu estava tendo as tonturas, né? Por causa da ansiedade. E não por causa de alguma doença, né? Alguma coisa assim. Eu acho que esse é um exemplo, para mim, bem claro do quanto que é da diferença, né? Que é a terapia em grupo. Quanto fez bem para mim, como faz bem para mim. Uhum. Você já tocou num ponto, né, de falar que era uma das coisas que a gente pensou em conversar, que não foi só impactante para você, né, mas como foi impactante para sua família toda, né? Isso teve também toda uma reação, uma fantasia, quer dizer, algo que todo mundo chorava porque também ninguém entendia o que você tinha, né? O que será isso, né? Que será? E então foi uma reação também, foi algo bem impactante, né? E para você também, Sandra, foi da mesma forma? Foi parecido? Como é que foi a reação, assim? Então, os familiares é bem impactante porque é algo, tipo assim, fora do contexto, né, para qualquer um. Como essa síndrome? Nunca vi ninguém com essa síndrome. Tipo, a médica te dá um diagnóstico entre 5.000, você foi, tipo, uma escolhida. E, tipo, nem o médico naquele momento sabia explicar direito. Para minha família era algo assim surreal. Foi bem triste. Mas sem diagnóstico certo, né? Sem saber explicar por que aconteceu isso. Minha mãe ficava cheia de dúvidas, cheia de perguntas na cabeça. Será que foi alguma coisa que eu fiz durante a gravidez que isso aconteceu? A culpa, né? Então acaba impactando. Acaba impactando porque é um sofrimento. E é difícil para tua mãe te falar algo ou te acolhe, mas te falar algo que é desconhecido. Como você vai dar explicação para alguém de algo tão desconhecido? Então, olha, até aqui, com esses depoimentos tão importantes que vocês estão se dispondo heroicamente, assim, né, com toda essa competência que vocês têm, a gente tem alguns pontos que estão descritos na literatura, né, que são as consequências, o impacto das pessoas, das mulheres que têm a síndrome. Então, sentimentos de culpa, vergonha, questões relacionadas à fertilidade, à sexualidade, né? É o que mais aparece na literatura. E a depressão entra também como um fator importante, como uma grande comorbidade aí que a gente já pode ver nesses artigos, né? Científicos publicados, e que a gente tem que pensar, fazendo uma observação aqui, na questão das doenças raras, né? Será que nesse percurso todo que vocês passaram, se vocês não tivessem tido um apoio, um acolhimento, um tratamento já para na comunicação do diagnóstico, né? Olha como teria sido diferente, porque aí as políticas públicas elas se pautam
e que tem critérios, né? No Brasil, em outros países tem outros critérios para doenças raras, e eles se pautam nesse critério de que como é uma doença rara, então não existe uma política de saúde para isso. Porém, se a gente pensar que a grande maioria desenvolve depressão moderada e grave, né? Que necessita de tratamento, de medicação. Só isso já justificaria ter um tratamento prévio, né? Sim. Vocês concordam comigo? O que vocês acham? Concordo, super concordo. Porque quando eu recebi o diagnóstico, tive o apoio de uma terapeuta no começo, mas era algo que ela impunha para mim, tipo, não vai ter filho, você não vai poder gerar um filho. Eu falei, mas eu não tô aqui para escutar isso, se eu vou ser mãe, se eu não vou ser mãe, aos 17 anos. Você quer, tipo, ser acalentada, você quer um acolhimento, e aquilo, tipo, eu fui umas 3 sessões, para mim era uma tortura quando eu saía da sessão. Eu falei, eu não preciso disso. Aí, tipo, no meu pensamento, coloquei a dor no saco e segui minha vida. Tipo, lá na frente, vamos ver. O meu sonho, o meu desejo sempre de ser mãe foi muito grande. E graças a Deus, sem ter ajuda, apoio, acolhimento, descobri realmente que era síndrome, fui em busca de tratamentos, consegui ter minha filha. E, tipo, a dor ainda continuava ali, porque eu não tive nenhum acolhimento de um bom terapeuta, alguém que entendesse o que eu estava sentindo. E não bastava, como eu falei para a Dani nas terapias, não basta ter só um filho, né? Aquela dor continuava ali. Eu falei para ela, chegou num momento que as casquinhas vão sair da ferida e você precisa tratar. E o acolhimento aqui no Instituto Rock foi tudo para mim, que eu falei para ela, chegou uma hora que você realizou o sonho de ser mãe. Ótimo, tô feliz, mega feliz por você. Mas o que não foi tratado? Que eu falo para ela que foi guardado numa caixinha de Pandora. E quando ela se explode, você tem, tipo, consertar aquilo, voltar lá atrás, entender o motivo da sua dor, das suas angústias. E no instituto, tipo, com as meninas, cada uma tava num... Não posso explicar. Cada uma numa fase de uma vida. A gente era um grupo de 4, uma está em processo de tratamento, que já conseguiu uma barriga solidária, eu já tinha tido a Estela, uma já tinha adotado um menino, e uma outra, que é super a mais novinha, está ainda em processo tipo de dilatação, conseguiu tipo apoio aqui no Instituto, médicos para auxiliar. Então você consegue sentir cada fase de cada uma que foi passando, você consegue viver cada momento de cada menina. Então isso te traz um alívio muito grande. Então para mim foi tudo. De cada fase, né? Isa. Então... Quer comentar? Não, eu estava aqui imaginando, né, de você, porque a gente é de turma diferente, né? Porque para quem não sabe, várias turmas, né? O Instituto Rock com grupos, Já no meu, no seu tem as 3, né? Que estavam fazendo barriga solidária e tudo, você já teve. Já no meu, nossa questão foi da gente saber se a gente queria realmente ser mãe ou não. Que foi uma coisa que foi levantada pela, né? Uma vez ela perguntou pra gente se alguma vez a gente já tinha se questionado se a gente realmente queria ser mãe. E não ter essa ideia porque a gente não pode gerar, né, o filho. Aquela coisa imposta que foi imposta pra gente que a gente não poderia ter filho. E aí, nossa, eu fiquei pensativa. Nossa, eu passei... Ainda hoje estou, né? Ainda tô em tratamento. Ainda vai demorar um pouco para decidir. Porque realmente, nossa, eu passei desde quando soube, nesse processo de luto, porque não podia gerar, né? Mas eu nunca me questionei se lá atrás eu queria ou não. Antes de saber disso, será que eu queria? Ou será que eu não queria? Não lembro disso. E é uma questão que eu estou até trabalhando agora, né? Da terapia tanto individual quanto em grupo. Quero continuar também.
Aham. Sim. para resolver essa questão. Então, agora em que momento de vida que vocês estão agora e como é que o Instituto contribuiu com isso? Então, agora no momento de vida, tipo, sou mãe, tô realizada essa parte como mãe, Uhum. e que o Instituto contribuiu muito para mim, tipo, foi tirar essa dor, ter alguém que, tipo, pudesse me escutar, me acolher. Tipo, a Dani acalentou cada uma no grupo. Não tenho nem palavras para falar, porque tipo, ser acolhida toda segunda-feira, alguém que para te ouvir. E além dela parar para ouvir, tem um grupo de pessoas que estão passando pela mesma situação e conseguem entender, se coloca no seu lugar ou viveu cada momento que você viveu, das fases, né? Isso foi muito importante para mim. E assim, eu tô numa fase muito boa. Tipo assim, mudou tudo em questão profissional, parte de relacionamento, questão de ser mãe, tudo mudou. Uhum. Para mim também, também tô numa fase muito boa. Assim, apesar não, que é uma coisa muito boa, tanto muito trabalho, muito estudo, mas não esquecendo também mim, né? Porque é uma coisa, eu acho que a gente acaba esquecendo. E a terapia é um cuidado com a gente mesmo. A gente fazer terapia é muito bom por isso, porque a gente começa a olhar para dentro de si, né? A se entender tudo. E eu acho que hoje em dia também estou na minha melhor fase em relação a isso, de me olhar, de me entender, principalmente com a ajuda da terapia, né? Que tá fazendo hoje em dia. Porque eu olho assim para trás, eu vejo que eu fiz terapia a minha vida toda, mas parece que é uma coisa confusa, sabe? Assim, eu acho que eu ia para terapia e falava, mas eu não entendia muito bem. Eu acho que eu não conseguia captar a essência do que era terapia ou da importância para mim. Me ajudava, é claro, porque eu desabafava e tudo. Mas hoje em dia, não. A terapia, ela tá me ajudando a entender também. Que é até eu até falei para que é a terapia, ela ajuda a gente a levantar, né, da queda. Ela não vai fazer com que a gente não tenha nenhuma crise ou coisa em em relação à síndrome ou em relação a qualquer outro problema que a gente tenha, porque nós somos mulheres que a gente trabalha, somos casadas, eu sou casada, né? Temos temos vários setores aí da vida. E aí ainda tem o fato de a gente ter a síndrome. Então a gente tem várias questões aí, né? Que a gente trabalha também, que é uma coisa também. Na nossa terapia em grupo, a gente não trabalha só a questão da síndrome, né? Que às vezes as pessoas pensam isso. A gente trata também outras questões da nossa vida, né? O que é bem legal por isso. E o que você está colocando aqui, né, em relação a, a estar preparada, a estar no momento da vida em que você pode falar sobre isso. Então, a gente entende que as meninas as mulheres, as meninas, porque tem meninas também, né, que são bem mais jovenzinhas, as mulheres que entram em contato com a gente, estão no momento de vida, e quando vai direto ao instituto, é para enfrentar mesmo, né, essa temática, assim, é algo que fica algo focado, né? Não no sintoma, mas em função disso, o Instituto abre portas. E aí abre essa possibilidade de se falar sobre esse assunto, de começar a se superar, de começar a falar, a mexer nisso que foi por tanto tempo, assim como é ainda para muitas pessoas, né, que tem um fantasma, né? Então é começar a descobrir aí
abrir essas gavetinhas, né, essas caixinhas. Então não é só isso que a gente trata. Quando a gente diz assim, nunca pensei se eu queria ser mãe, eu fiz o luto antes de saber se eu queria ou não. Essa é uma questão feminina, é uma questão de ser mulher, né? Então a mulher, ela é posto, né? É dado isso. Então, mulher, mãe, enfim, o ciclo, né? A gente pensa assim, mas a gente não se dá a oportunidade de pensar, mas e aí isso? Como é que eu trabalho? Como é que eu lido com isso, né? Então, a partir do momento que eu não posso ser, ou que eu não posso gerar, que eu posso ser mãe, né? No caso, né? Mas não gerar, né, a fertilidade, engravidar, aí isso geram outras questões que a gente precisa sempre estar atento e trabalhar com isso, né? E vocês, os familiares de vocês, assim, também, vocês acham que mudou também desde quando vocês entraram no instituto? Mudou um pouco? Teve um papel? Assim, meus familiares, eu acho que não mudou. Tipo, sempre eu tive uma postura muito forte. E quando você chega aqui na terapia, é onde você se desmancha, né? Uhum. Você é uma fortaleza aqui, sabe? Chega na terapia, você se desmancha. Mas a minha postura em questão de familiar, tipo assim, em questão do meu relacionamento, tudo mudou bastante. Tá. Porque essa dor causa muita fragilidade. Então a gente sempre vai ceder no primeiro lugar para o outro, não sei por qual motivo, mas assim, em questão de ouvir nas meninas também, no grupo. E depois da terapia eu vi que muitas, tipo, do grupo que eu participo, todo mundo se impôs em primeiro lugar nas suas decisões. Em questão disso ajudou muito. Tipo, se impor diante das coisas e do que você quer. Isso te dá um empoderamento, né? Fortalece, me deu força. E mais determinação. Que legal. Isa? Eu acho que mudança nem tanto, mas meu marido, ele sempre fala que eu mudei muito, que isso me faz muito bem, né? Eu achei interessante uma vez, eu sempre comento assim com ele, né, sobre a terapia, e ele uma vez me questionou se o psicológico das meninas que têm a síndrome, né, é o mais afetado, mais do que fisicamente, em relação a não ter o canal, né? Aí eu fiquei assim pensando, realmente porque afeta muito. Eu acho que para mim, assim, foi o que mais afetou. Mais do que o meu problema físico de não ter o canal, né? Porque eu tive que fazer a cirurgia, né? Eu passei, foi doloroso, foi, mas passou. Foi um ano que eu passei no tratamento e tudo. Ficou bem, hoje em dia eu sou bem com isso. Mas o psicológico é o que perdura, né? Esse tempo, desde o início, desde quando descobriu até hoje em dia, tem que trabalhar e eu tenho certeza que futuramente também até Celinha tem que ficar trabalhando isso. Então, o psicológico ele é afetado muito, né? Sim, sim. Inclusive dado, né, de pesquisa que o que causa dos sintomas, né, assim, uma das questões que a síndrome traz é justamente essa questão do estresse psicológico que isso causa, né? Toda essa parte afetiva, emocional, psíquica, né? E como eu disse, os estudos nessa linha pedem, né, que a gente pense mais na estrutura psíquica, para a gente poder ajudar de fato as mulheres com a síndrome de Rokitansky. Uhum. Né? É uma especificidade da síndrome. Tem eu sonho na barriga solidária que ela está falando aqui, né? Para mim mexeu muito mais na parte da ausência do útero do que do canal. Realmente eu não falei. O útero é cauda. Sim. Só um momentinho que tá
caindo um negócio aqui. Ia acabar a bateria do celular. Essa questão, as pessoas estão mandando mensagens, mas eu não estou conseguindo acompanhar tudo. Bem-vindo a quem está chegando. Bom, e vamos a uma outra questão aqui que a gente pensou em discutir um pouquinho. E quanto à sexualidade, assim, como é que vocês podem dizer que vocês têm uma relação sexual satisfatória? Porque essa é uma questão que surge muito, né? Quando tem o diagnóstico ou quando isso é passado, a questão da ausência ou do estreitamento de canal vaginal, se vai poder ter relação, se não vai, se vai poder ter prazer, né? Que muitas vezes se confunde aí nesse processo de resposta sexual, né? Então, isso, como é que é para vocês? Assim, vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Acho que é uma dúvida muito, né? Porque é uma parte extremamente importante que é afetada pela síndrome, né? Então, como diz a doutora Cláudia, a síndrome foi bem leve comigo, ela não me castigou tanto, né? A única vez que eu fiquei foi com os rins pélvicos, né? E tem um canal normal, um pouco mais curto, mas isso não impede prazer, nada, tem uma vida sexual ativa normal. E a questão do útero que veio rudimentar, né? Veio menor e com uma má formação. Então, a síndrome para mim veio mais leve. Não cheguei a passar por dilatadores e nem por um processo cirúrgico. Para mim, eu tinha até falado, né? Antes eu tive que fazer a cirurgia, até porque na época não me foi apresentado dilatação, já foi apresentado. Outra opção, você não teve outra opção? Outra opção não, foi a cirurgia. E durante acho que o primeiro ano foi bem doloroso, sabe, assim, a recuperação. Mas hoje em dia, tudo ok, valeu a pena a cirurgia. A doutora Cláudia, eu vou anualmente lá, né? Ela sempre diz que tá muito bom, que minha cirurgia foi muito boa. Para mim é bem satisfatório. Não tenho, hoje em dia não sinto dor, não tenho problemas, sinto prazer normal. Eu acho engraçado que é uma coisa, quando a gente começou a terapia em grupo, e aí a gente começou a falar sobre isso, né? Aí uma questão que eu peguei e abordei, né? Dizendo que eu perguntei para o meu marido se era igual com outra mulher, né? Quando ele transou com outra mulher. E aí todas disseram que já tinham perguntado para o marido. Então eu acho que essa é uma questão, acho que de todas nós, né? É de querer saber se com a gente é igual a com outra mulher que não tenha a síndrome. E é mesmo. E é uma questão que aparece, né, que a mulher se sente tão diferente que ela acha que a sensação do outro, né, também é diferente. Né? Então ela imagina que seja diferente também. Não é? Sandra, você ia falar alguma coisa? Oi? Você ia falar alguma Não, coisa? Né? Então... Em questão, tipo, da barriga solidária, né? Que todo mundo fica com a dúvida. Hoje eu fiquei até pensando que quando eu decidi fazer, é o desespero acho, de cada uma aqui. Do sonho de ser mãe, tipo, de seu filho ser gerado em outra barriga. Tipo, que é você abrir mão do seu lado egoísta e ser deste momento, tipo, que a outra pessoa vai sentir. Você fica apreensivo diante disso. E durante esse período do processo de tratamento, você está feliz por estar realizando e ao mesmo tempo você fica aquele sentimento
tipo de triste, né? Que você queria sentir os movimentos do seu bebê, né? E você e esses primeiros movimentos vai ser em outra pessoa. Aí até que uma amiga abordou comigo, eu nunca tinha parado para pensar. Ela falou: você já parou para pensar como o jeito que você vai ser mãe é tão especial? Você viu retirar seu óvulo? Você viu, tipo, na hora de juntar, tipo, o sêmen com o óvulo, formar o embrião. Você viu colocar o seu embrião na barriga de outra pessoa, mas você viu esse processo. Porque, tipo, eu participei de tudo, né? E na hora do nascimento da sua filha, você estava ali pronta para receber. E, tipo, tem hora que a gente fica com um egoísmo tão grande de você não ver a mágica de tudo isso, né? Porque, além de tudo isso, quando o Dr. Vanberto implantou a Estela, ele falou: eu fiz o melhor. Agora o Papai do Céu cuida do resto. Então, aquele momento foi muito mágico pra gente e deu certo que veio a nossa Estelinha. E aí, com a bênção maior de Deus, de Maria, eu consegui amamentar minha filha. Meu maior sonho era amamentar a Estela. Faltando 2 meses para o nascimento dela, já começou a vir o leite, eu fiz estímulo e consegui amamentar a Estela por 5 meses. Então, tipo, pensando em tudo isso, eu fiz um ciclo completo, né? E um recado para as meninas também, não é questão só de gestar. Você vai gestar seu filho. Cada fase que eu vivo da minha filha é uma gestação diferente. Então, esses 9 meses, tipo, é muito pouquinho para a gente ser tão egoísta neste momento de dividir esse pedacinho com outra pessoa. Você vai ter uma fase inteira da sua filha, seu filho, né? Uhum. Muito, muito bonito. A Márcia Marques colocou aqui, ó, muito lindo, Sandra. Oi, Márcia. Né? Linda, Márcia. Muito bonito mesmo. Querida Márcia. E é interessante, né, isso que você coloca, assim, porque essas são questões da maternidade. Né? São questões que a gente tem em relação à maternidade, ao vínculo, como é que se forma esse vínculo, né? Sem entrar nesse, que eu acho que isso mereceria uma live inteira, né? Para a gente, ou muitas, né? Ou muitas, para a gente falar sobre maternidade, como isso funciona, né? Oi, Estelinha. E tá aqui a Estelinha fazendo barulho, ó, eu não consigo falar. Então, e é importante a gente pensar assim, como é que se forma esse vínculo, né? Como que essas coisas acontecem e que muitas vezes a pessoa que gera não tem o mesmo vínculo que a pessoa que não gerou, né? E aí a gente tem questões de adoção, de tantas outras questões. Mas acho que a questão da barriga solidária também pede muito estudo, muito preparo, muito para a gente entender também, né? Até legalmente e tudo isso, né? Como é que funciona. Então, vocês já falaram assim sobre essas questões, né, de maternidade, de feminilidade, né? Porque a sexualidade, a gente até fez uma live também falando sobre isso, né? Que o prazer, muitas vezes, alguns artigos trazem para a gente, na resposta sexual de mulheres, comparando mulheres sem a síndrome e mulheres com a síndrome, a diferença que foi encontrada foi apenas em algumas queixas de lubrificação e muitas vezes na fase do orgasmo, mas no desejo, no prazer, e foram coisas que talvez, se tivesse sido melhor trabalhado ou tivesse tido uma intervenção, não teriam nem aparecido esses dados, né? Então não existe uma sexualidade da mulher com a síndrome de Rokitansky, uma sexualidade da mulher sem a síndrome, né? Existe uma sexualidade, né?
e a gente falou bastante disso, isso é muito importante a gente continuar falando, né? A questão da vagina, porque essa tão importante canal vaginal, quando a gente tem outros órgãos, tem a vulva, ali o clítoris, são outras coisas que vão dar o prazer, né? E o prazer que está aqui também, né? E que a gente vai a partir do Mas eu acho que desejo. o prazer é mais psicológico do que tipo físico, assim, né? Tipo, você Sim, pensar no outro, ter um carinho pelo outro. Porque só a questão da relação, tipo, a maioria das mulheres, tanto com síndrome ou sem síndrome, elas gostam mais do toque, gostam mais do carinho, da atenção. Isso é mais prazeroso para uma mulher que uma simples penetração, que é questão aham, de segundos, aham, tipo, um exatamente. carinho, um aconchego, uma conversa boa, acho que vale muito mais. Claro, né? As Então pessoas e aí questionam muito na parte sexual. É. bem importante para a gente trabalhar. Então, por isso que a gente tem que ter, acho que o Instituto trouxe essa possibilidade, trouxe essa abertura para se pensar em pesquisas nessa área, para se pensar em entender melhor, né? Tirar esse lugar de isolamento, como se você tivesse a culpa por ser raro, né? Por ser caso raro, por ser uma doença rara. E esse isolamento não pertence ao indivíduo, é social. Né? A gente tem que pensar que tem que ter uma frente de atendimento multidisciplinar com sexólogos, psicólogos, com todos esses profissionais ginecologistas que comecem a trabalhar essas questões, né? Então, vocês imaginam que quando chega uma menina de 12 anos, o ginecologista fala, você não pode ter filho? Ela fala assim, nossa, nem sei. E como é que é ter filho? Né? Quer dizer, tem tanta coisa para fazer antes de ter filho, né? Assim, para chegar nesse processo. Então, Uhum. olha como eu estou dizendo isso porque assim, olha, são as fases em que se diz as coisas. Então, esse preparo é fundamental e é um trabalho que o Instituto está se propondo a fazer de formação, de informação, de pesquisa. É, vocês querem, nós já estamos encerrando, faltam 10 minutinhos. Vocês querem falar mais alguma coisa? Depois eu vou fazer os agradecimentos finais. A Irene tá ótimo. Você não tinha Aí, uma coisa para você ler nada, Sandra? Tá tudo certo? Não Tudo cabe? ótimo. Não? aí eu, Tudo ótimo. Fiquem à vontade. eu quero agradecer o Instituto, né? Eu lembrando aqui, você estava falando, e eu estava falando do dia quando eu fiz a entrevista com a psicóloga, né? Para ela. Nossa, eu perdidinha, assim, tava numa fase ruim, né? E aí depois começou o grupo, e hoje em dia, nossa, eu amo, tanto que você sabe que eu só faltava mesmo quando tinha alguma coisa muito grave, porque para mim era sagrado o dia ali da terapia em grupo. E nossa, eu Eu quero. sou testemunha disso. E a evolução que você teve, né? Assim, Aham. No é. começo não falava nada, daqui a pouco já tá falando é demais. Mas, nossa, é muito bom. Quero agradecer mesmo, Instituto Rock. Eu sei que eu já vou agradecer a você também, né? Que, nossa, ótima com a gente. Consegue tirar assim, o máximo da gente, perceber coisas que a gente não percebia de jeito nenhum, eu, pelo menos comigo, né? Tem alguns exemplos aqui. E, ai, muito, muito obrigada por esse ano. Me fez muito, muito bem. Hoje em dia eu sou muito melhor por causa da terapia do instituto que proporcionou isso, por causa de você.
que faz um ótimo trabalho. E eu quero falar só um pouquinho da Márcia, que eu quero deixar um beijo, meu amor, toda a minha admiração pela Márcia. Márcia Marques. Meu primeiro contato sempre foi com ela. Ela foi a primeira pessoa que eu conheci que tinha síndrome, que me deu apoio, que deu apoio também pro meu marido, que na época a gente namorava também, sabe, assim, ela se disponibilizou a falar com a gente, a conversar com a gente sobre a síndrome, o marido dela também. Nossa, Márcia, coraçãozinho para você. Tá? Márcia, ela nem aí, Muito bom, muito bom. Ela tá por aqui, eu vi tá, passando aí. Sandra? mulher. Ai, também quero muito, muito, muito agradecer, tipo, a Dani por esse 1 ano de terapia, que foi maravilhoso. Parece que começou ontem. A gente, coração partido em se despedir, né? Até as meninas ainda continuaram, montaram um grupo em que a gente se encontra às segundas-feiras, já está conversando. A Dani super apoiou, achou super legal. Até participei nessa segunda-feira do grupo delas e até tipo uma consegue auxiliar a outra para dar continuidade. Mas imensamente agradecida por tudo. Tipo, conseguiu modificar muitas questões na minha vida assim para melhor. Bom, falando em agradecimentos, né? Então é isso mesmo. A gente tem agradecer pela iniciativa, para a Cláudia Melotti, a Luciana e a Isabela, que foram pioneiras. Agradecer a Diana, que ela também entra num papel super importante, né? Fazendo um acolhimento ali. Ela tem um olhar, né? Um olhar bem importante ali nessa chegada de vocês que participam, né? Que contribuem, que colaboram, as pessoas que estão assistindo. E um grande beijo para vocês. Estamos abertos a novas inscrições para familiares, avisando que a gente também tem grupo de família. Agradecer a equipe de psicólogo, uma equipe super comprometida, profissionais. E um grande beijo para vocês. Beijo. Para você também, para todo o grupo. Tá assim, né? Tá dando uns minutinhos. Ai, a minha sogra também, que mandou tantos elogios aqui, querida. Ai, que lindo. Um beijo. Um beijo para vocês. Muito, muito obrigada. Beijo para Tchau. Tchau. Beijo. Tchau.